Olá pessoal, salve Maria. Estamos começando aqui mais um vídeo aqui no canal e dessa vez aqui eu tô com uma novidade muito boa, né? Hoje eu trouxe aqui a Anícia, uma amiga, uma seguidora da página já há um bom tempinho aí já. E uma curiosidade, né, é que ela é da África, né? Ela é da Angola e hoje ela está morando na Itália. E hoje ela está aqui um pouco para contar pra gente um pouco dessa trajetória, tá? Dela na fé, principalmente na tradição, né? Ela é tradicionalista, graças a Deus. E para ela contar um pouco sobre esse panorama, dar uma visão assim sobre o catolicismo na África hoje em dia, né? Então, agora, como ela está na Itália, ela já é boa noite, né? Aqui está de tarde, então boa noite, Anícia, pode por favor se apresentar. Salve Maria, boa noite a todos. Como já foi dito, eu sou a Anícia, sou angolana e graças a Deus sou católica tradicional. Nesse momento, pela graça de Deus, estou na Itália e tem uma missa tridentina perto de mim, graças a Deus. Mas nem sempre foi assim, né? Uhum. Nem sempre Então, foi para assim. começar, né, até queria te perguntar isso aí. Você nasceu em família católica, seus pais são católicos, como que começou toda essa empreitada assim? Graças a Deus, graças à Divina Providência, eu sou de uma família católica, a começar dos meus avós. O meu avô, que morreu agora recentemente, no passado dia 9 de dezembro, foi um católico fervoroso. Claramente, depois do Concílio Vaticano II, aderiu à Missa Nova, mas foi um homem de muita piedade até o fim de sua vida. Então, todos nós somos uma consequência do seu catolicismo. Então, toda a minha família é católica. Sim, sim, que bênção. Mas é interessante. Agora, uma coisa que eu queria até te perguntar, porque as estatísticas, os números mostram que o protestantismo tem crescido bastante aí na África. E na Angola, como a gente fala a mesma língua, né, o português, eu vejo muitos, assim, até vídeos na internet, memes, né, essas coisas assim, acerca de protestantismo muito aí na Angola, né, de protestantes que falam português aí, típico do sotaque angolano também. O protestantismo aí, ele é muito forte, ele tem crescido bastante, ele tem tomado o lugar dos católicos aí, como é que é? Infelizmente, o contexto socioeconômico de Angola vai fazendo com que essas seitas se proliferem. Até 2019, isso era uma preocupação do governo, o crescimento desordenado dessas seitas, o que levou a eles com que fizessem um encerramento massivo de várias dessas seitas. Mas ainda assim, o crescimento das seitas, em comparação com a presença da Igreja Católica em Angola, porque elas não têm uma união de fé, não é? Eles são um pastor abraçou a garagem e faz as suas brincadeiras ali. Mas infelizmente são muitos e o que vai acontecendo agora é que a igreja angolana, infelizmente, não tem sabido contornar essa realidade. Me explico? Em vez de ensinar o verdadeiro catolicismo para fazer frente a esses ataques que o demônio vai fazendo combate a essas seitas, muitos sacerdotes vão incorporando o protestantismo católico, entre aspas, renovamento carismático. É um dos grandes problemas de Angola e de um país vizinho, que é a República Democrática do Congo. Para evitar com que as pessoas vão para essas seitas, os padres acabam transformando a igreja numa seita. Sim, sim. Aqui no Brasil é bem parecido com tudo isso, né? Tem alguns censos aí de alguns institutos sociais aí do Brasil que fazem essa projeção, né, que os protestantes vão ser maioria em 2040, 2030. E assim, realmente mesmo, é uma triste realidade, eu acho que no Ocidente como um todo. Eu acho que o Vaticano II, né, essa coisa do carismatismo, né? Ele entrou muito dentro da igreja, né? Essa coisa do neopentecostalismo. Né, ele se infiltrou na igreja. E querendo ou não, é uma coisa que chama atenção, né? Assim, essas coisas dos pastores, né? E a própria renovação carismática é uma coisa que chama atenção. E como o homem moderno ele é muito sentimentalista, né? Muito apegado aos sentidos, né? Isso aí chama atenção, ele acaba indo para esse lado, né? Sim. Mas então,
acerca da sua caminhada na tradição, né? Você falou que o seu avô, né, sua família é católica graças ao seu avô, mas o seu avô acabou aderindo ali à missa nova, e tal. Tem aquele estado, né, de confusão, de perplexidade, né? Às vezes ele nem é muito culpado, né? Já tinha acontecido o Vaticano II, ele nasceu nesse contexto já, né? Mas como é que foi a sua caminhada na tradição, né? Como é que descobriu a missa tridentina? Como é que descobriu o combate de Dom Lefebvre, né? Em 2020, no período de confinamento da pandemia Uhum. em Angola, em África no geral, nós nos confinamos um pouco mais tarde, porque os casos eram menores e chegaram um pouco mais tarde, mas também acabamos ficando confinados. E neste período eu já conhecia Padre Paulo Ricardo e alguns outros produtores de conteúdo católico. Então eu Só uma conhecia. perguntinha, rapidinho aqui. Só te interrompendo rapidinho. Você, né, por a gente falar a mesma língua, você acaba consumindo mais conteúdo católico do Brasil, ou, assim, da Angola ou de Portugal? Isso é uma pergunta que todo mundo faz, inclusive na paróquia onde eu rezo, há um seminarista brasileiro e ele também ficou surpreso por eu consumir muito conteúdo brasileiro. Mas não só Legal. em questões de catolicismo, mas no geral, Angola acaba consumindo mais conteúdo do Brasil do que de Portugal. Nesse momento, o Brasil seria, em termos de intelectualidade e cultura, o Brasil é o maior da lusofonia. Que benção. É, Sim, pode continuar. Desculpa sim, interromper então você. eu consumia conteúdos do Padre Paulo Ricardo e de outros padres, mas claro, sempre naquela visão que eles passavam, de que a missa tridentina é uma coisa bonita, mas que o Novus Ordo bem rezado também era válido. Sim. E em 2021, lá no final, eu criei fiz uma publicação no meu Facebook sobre modéstia, não é? E uma jovem, ela encontrou a publicação e respondeu, e eu, inocentemente, naquela altura, ainda usava calças, ainda estava nesse discurso de que a modéstia, as calças se enquadram ali, mas aquela publicação não fez ela perceber aquilo. Então ela falou comigo, disse que era consagrada e tudo mais, e eu tive o interesse de me consagrar. Só recuando um pouco, eu conheci a consagração aos 14 anos na minha paróquia, porque eu queria ser religiosa. Então nós fazíamos parte de um grupo vocacional. E um dos jovens que fazia parte desse mesmo grupo, que já conhecia a consagração, insistiu bastante para que eu me consagrasse, mas as formações eram presenciais e um pouco longe da nossa cidade. Então, eu não cheguei a fazer. Ele, na altura, adicionou-me num grupo dos Templários de Maria, mas era uma altura em que o WhatsApp não tinha a opção de só administradores mandarem mensagens, e era uma confusão total, então eu desisti. Mas sempre seguindo com a devoção. Em 2021, quando essa jovem fala que era consagrada e a modéstia e tudo mais, tivemos uma conversa muito saudável. Eu disse a ela que estava interessada em me consagrar, que já tinha lido o tratado e tudo mais. E ela arranja um irmão que ele foi seminarista do IBP, aí no Brasil, que era para me dar a formação. Só contextualizando, as Irmãs da Arca de Maria tiveram um período aqui no nosso país, lá em Angola, e quando regressaram para o Brasil, quando encerraram a missão lá em Angola, deixaram o grupo na responsabilidade de alguns irmãos muito piedosos, né? Dentre eles esse ex-seminarista e uma catequista já adulta. Então, eu fiz a formação, falei com uma das minhas primas, muito próximas a mim, né? Somos netas dos mesmos avós. Fizemos a formação e nesse período de formação eu notava que a pessoa que nos dava a formação era uma pessoa diferente. Foi um período de grande aprendizado sobre a doutrina católica, coisas que em catequese nunca havia aprendido. Com o passar do tempo, que foi no Carnaval de 2022, no fim do desagravo, né, porque o nosso grupo organiza desagravos nessa data, no fim do desagravo, ao sairmos da capela,
começamos a falar de missa tridentina, e o irmão foi mais específico comigo, e foi um ciclo sem fim. Depois, nesse grupo de consagrados, haviam muitas outras pessoas que já conhecem a missa, que não frequentam Novos Ordos de 2018, 2019. Enfim, havia muitas pessoas já nessa condição. E eu lembro que a última vez que tivemos uma conversa muito séria foi quando a Rússia foi, entre aspas, consagrada. Eu fiz uma publicação no meu WhatsApp a defender e que a Rússia foi consagrada, e a pessoa respondeu e disse, olha, você precisa sair dessa mentira, dessas falácias. E foi muito dura comigo. Então, eu falei com a pessoa, com o irmão Romário, né, que é a pessoa que me deu a formação, eu perguntei a ele até usou um termo, você é católica, mas é católica jujuba. E eu fiquei desolada, né? E perguntei ao irmão Romário se eu era de fato católica jujuba. E tive uma conversa muito longa com o irmão Romário, durei por 3 horas, onde ele me falava sobre a crise na igreja e sobre muitos aspectos dos quais eu não estava ligada. E, finalmente, em abril, no primeiro domingo depois da Páscoa, nós tivemos a graça, abril de 2022, tivemos a graça de receber o padre Willow, lá em Angola, para rezar com o nosso grupo. O padre Willow, na altura, era o superior para o distrito de África, superior da Fraternidade São Pio X para o distrito de África. Depois de muitas cartas, muitas solicitações, o padre Willow foi rezar conosco. E na missa dominical, o padre fez uma conferência muito elucidadora sobre a crise na igreja, sobre o Novos Ordos em geral, sobre os sacramentos Novos Ordos e tudo mais. Sim. E eu saí dali sem mais dúvidas. Sem mais dúvidas, eu lembro que depois daquela conferência eu tive muitos problemas, porque nem todos foram naturalmente chamados para a missa, só aqueles que já demonstravam interesse, né? Porque foi uma missa secreta. Mas eu fui comentar com a minha irmã, no caso a minha prima, fui comentar com o sacerdote, não propriamente da missa, mas sobre aquilo que eu aprendi na conferência, e as pessoas começaram a ficar assustadas. Essa menina quer sair da igreja, essa menina... Em suma, foi um período complicado, mas foi a partir daquela conferência, de abril de 2022, que eu totalmente, né, me convenci de que o Novus Ordo não era um culto digno a Deus, né? Sim, aderiu à tradição. Não era uma missa lícita. Então, tudo graças a Nossa Senhora, né? Porque, como eu disse, eu já conhecia a missa, mas sem que eu me consagrasse, muita coisa não ia acontecer. Sim, muito bom. Você me contou ali também, né, na DM do Instagram, e foi uma coisa que eu achei muito curiosa. Na verdade, achei muito admirável, né? Você falou que estavam tendo uma missa diocesana, né, secreta. O bispo aí da Angola não sabia. Então, era um padre diocesano, um padre de Novos Ordos, que sabia rezar a missa tridentina, né? Só que ele foi enviado para a Espanha, você me disse, né? Ele foi enviado ali sem pretexto algum, como se o bispo tivesse descoberto, né, que ele rezava a missa tridentina. E aí vocês receberam outro sacerdote, né, que rezava um Novos Ordos, só que você, né, a comunidade ali que frequentava a missa tridentina, se negou aí no Novos Ordos. Eu achei isso de uma fortaleza muito grande, porque aqui no Brasil, assim, o pessoal, às vezes, eles dão uma fraquejada, sabe, muitas das vezes, assim, o pessoal tradicionalista mesmo, né, acaba pendendo para o Novos Ordos, acaba pendendo para o continuismo, ou até mesmo apostata, sai, né, vira ortodoxo, vira protestante, não sei. Eu achei isso muito interessante. Se você puder contar um pouco mais. Então, o que aconteceu na verdade é que esse grupo de jovens que já conheciam a missa e já desejavam a missa, foram orientados por um padre diocesano a fazer uma carta ao bispo, mas acolher assinaturas online para pedir ao bispo que
que se rezasse a missa tridentina na nossa arquidiocese, lá em Luanda, na capital. E eu lembro que na altura, mesmo sem ser ainda consagrada, isso foi em 2021, eu cheguei a assinar essa petição online, cheguei a partilhar, né? E foram muitas pessoas que assinaram a petição, acho que quase todos os consagrados. E o bispo recusou, não deu resposta à carta por 2 vezes. Então, mais tarde, encontrou-se um padre que rezava lá na Sé Catedral, o padre, e o padre já falava latim, ensinava latim. E durante o período do seminário, o padre era o responsável pelos artigos informáticos da biblioteca, uma coisa que funciona como mediateca. E esse tempo que ele estava na biblioteca / mediateca, o padre encontrou o missal de 1962 aí na biblioteca, só que todo empoeirado. Então o padre já conhecia, já tinha noções, e o grupo foi lá, falou com o padre disse: vamos rezar, vamos ensaiar, eu vou aprender e vamos rezar. Só que o grupo recuou, né? Disseram: não, vamos ser prudentes e vamos esperar o diferimento do bispo. E o bispo não diferiu, não deu resposta nenhuma. Então o padre insistiu que rezassem. E eles rezaram na altura, eu ainda não os conhecia, rezaram as missas com o padre por pelo menos 1 mês. Não tardou e o padre foi mandado embora para a Espanha. Foi mandado embora. E eles ficaram sem missa esse período todo. Tanto porque há uma resistência da nossa conferência episcopal com relação à missa tradicional, a missa tridentina. Não há um só bispo a quem podemos olhar e dizer: talvez este bispo aceitaria, talvez esse bispo consentiria. Havia um bispo, grande parte dos nossos bispos são espiritanos, e havia um que já morreu, que quando se referia a Dom Lefebvre, ele dizia que quando chegou o Concílio Vaticano II, alguns traíram a igreja, não estavam abertos às verdades da igreja, e falava de Dom Marcelo nesse tom. E grande parte dos bispos na nossa conferência hoje são espiritanos, e essa imagem que eles têm do seu antigo superior, né, que Dom Marcelo traiu a igreja. Sim, muito triste. Então, infelizmente não conseguem reconhecer o heroísmo da fé de Dom Marcelo, né, e a sua visível santidade. Então eles são um pouco, se não muito, contrários ou muito rudes quando o assunto é missa tradicional. Grande parte também dos nossos irmãos desse grupo que conhece e deseja que a missa tridentina seja implementada em Angola vem de uma paróquia. Eles conheceram-se todos numa mesma paróquia. E a dada altura foram expulsos da paróquia, assim, aos poucos. Caramba! Porque as meninas só queriam colocar saias e todos eles só queriam comungar na boca. E quando chegou o relatório para a nossa responsável dos consagrados, ela disse: olha, o padre tem de ligar para mim quando o assunto for: os consagrados são imorais, os consagrados são pecadores públicos, e não ligar para mim para reclamar que eles comungam na boca e vestem-se com modéstia. Então eles foram expulsos, e o padre diz que sabe do que nós fazemos, sabe que nós rezamos, os bispos sabem. Enfim, é uma coisa engraçada, né? Uma perseguição estranha e descabida, mas que não nos amedronta, porque não estamos fazendo nada contra a igreja. Sim, sim. Você mesmo falou, né? O pessoal é espiritano, né? Os bispos, né? E como eles têm essa visão toda torta, né? Acerca de Dona Lefebvre, chega a ser até um pouco revoltante, né? Porque por mais que Dona Lefebvre não tenha assim contribuído muito para
vamos dizer, para a África lusófona, né, mais para a África francesa, ali no chifre da África, ele, querendo ou não, o seu legado, ele demandou muitos frutos na África, né? E até queria já fazer a próxima pergunta, que eu realmente perguntar como que é o catolicismo na África. Assim, eu sei que a África hoje é dividida praticamente entre as religiões africanas pagãs, né, animismo, ou macumba mesmo, né, essa feitiçaria maluca da África, protestantismo, tem alguns ortodoxos também na África, que eu saiba, e islamismo, né, o islamismo ele domina muito o norte, né, da África. Sim, sim. Em África há toda essa diversidade religiosa. E o catolicismo em África não é o mesmo, a quantidade de católicos em África naturalmente não é a mesma daquela antes do Concílio Vaticano II, né? Haviam mais católicos naquela altura, porque agora o que parece estranho para algumas pessoas é que a igreja, a missa, se parece muito com os cultos de outras das seitas. Então, as pessoas foram perdendo um pouco, deixaram de se encantar com a igreja. Sim. Mas ainda em África, o catolicismo é gritante. Falou aí das religiões mais tradicionais, como a macumba e tudo mais. Isso é um dos grandes desafios da igreja em África. Muitas dessas pessoas, principalmente pessoas anciãs, tentam conciliar o catolicismo e essas suas práticas que usam num contexto, diríamos, cultural, apoiam-se no contexto cultural para continuarem a cultuar estes falsos deuses. Então, um trabalho que os bispos africanos têm feito é justamente esse, fazer perceber que estes deuses não são uma cultura nossa, que é paganismo, e que não nos devíamos apoiar, porque estas religiões elas vêm mascaradas, né, de práticas culturais, vêm mascaradas de práticas culturais. Até em alguns padres se encontra nos seus discursos essa mistura não sadia, né? É uma coisa muito estranha, muito voltada para a questão da superstição, do paganismo em si, né? Sim, sim. Mas a evangelização é crescente. Eu tenho exemplo, por exemplo, da minha avó. Ela vem de uma família não católica. O meu avô é que foi batizado de bebê, mas a minha avó veio de uma família não católica. E a sua mãe era extremamente pagã, segundo nos conta ela. E tinha toda essa cultura pagã. Era algo que a sua mãe fazia. Mas a sua mãe depois começou a ter muitos problemas e teve uma filha, estava concebida. E certo dia, enquanto saíam da aldeia, né, porque o contexto deles era aldeia, mata e tudo isso, o catequista da comunidade lá na missão chega e disse à mãe dela que aquela criança devia ser batizada e ela veria que os seus problemas teriam fim, né? Portanto, evangelizando a senhora, dizendo que esses deuses que ela buscava não eram deuses, porque existe um só Deus. E a senhora, não sei se pelo desespero ou pela providência mesmo, aceitou. Disse, quando a criança nascer, ela será batizada na Igreja Católica. Infelizmente, a criança acabou morrendo, penso que no parto. Mas o catequista lá da missão foi lá para casa e disse, se essa criança morreu, você deve dar outra em substituição, porque nós já combinamos. Então, ela deu à minha avó, e a minha avó foi batizada. Depois daquele período, ainda por providência divina, quis Deus que ela fosse afastada de sua mãe
e fosse crescer na família de seu falecido pai, que era católica. E foi ali onde ela aprendeu o catolicismo, né? E por isso ela hoje é uma pessoa que quase não conhece as religiões pagãs africanas ou angolanas, porque veio para a cidade, que é Luanda. Outra coisa que acontece é que as zonas periféricas ou as zonas rurais são mais caracterizadas por essa dificuldade em crer no cristianismo totalmente, né? São mais enraizadas na questão cultural, mas é uma luta crescente, Surpreendeu-me descobrir somente esse ano, que era de se esperar, entre aspas, que há lugares em África onde o catolicismo nunca chegou. O padre João Silveira, enquanto diácono, contou uma experiência que, enquanto diácono, acompanhou um padre e levaram a missa pela primeira vez numa comunidade, se não erro nesse momento, penso ser do Madagascar, mas é lá em África, e ele voltou a falar disso na Sumorum. E não só, há vários lugares, né? Há vários lugares em África em que o catolicismo ainda não chegou, mas que vamos trabalhando. Os padres em África têm muito trabalho. Sim, e às imagino. vezes isso me deixa muito reflexiva, porque, infelizmente, os padres vão lá e ensinam uma teologia nova, uma missa nova, algo diferente daquilo que é o catolicismo na sua essência. Sim. E vai ser um pouco mais difícil, ou levará um pouco mais tempo no futuro, trazer essas pessoas à verdadeira Igreja Católica. Sim. O que você falou sobre acerca do sincretismo, né? Provavelmente você deve saber também, já que acompanha algumas coisas no Brasil, mas aqui no Brasil também, né? Pela forte migração, né? De negros aqui, pessoal africano, tem muito também dessa questão de querer misturar, né? As duas religiões, né? Então aqui tem missa afro, né? Que eles chamam, né? Missa afro, que mistura alguns elementos também de paganismo, né? Aqui tem o nome de, eu não sei se é o mesmo nome na África, mas aqui tem o nome de candomblé ou como é que fala? Até esqueci o nome lá. De macumba, né? No como um todo, assim, que são religiões de matriz africana, né? Que acabam cultuando algumas entidades aí que eles misturam mesmo, né? Com santos ou até mesmo Nossa Senhora ou Nosso Senhor Jesus Cristo. E essa questão da superstição, eu acho que ela é muito comum no Ocidente como um todo, eu acho. Porque aqui no Brasil, pelo menos, o pessoal tem muitas práticas supersticiosas aqui, não é só na África. Talvez na África seja algo maior, né, em maior escala, justamente porque o cristianismo não chegou lá na sua totalidade, né, como você mesmo falou. Mas a situação nossa também não é muito boa. Mas você falou também que o catolicismo ele chegou mais talvez nos centros urbanos, né, da África, assim como nas grandes cidades, né? Sim. Na minha cidade, por exemplo, tem igrejas muito belas que os portugueses colonizadores deixaram. E, claro, em alguns outros pontos também, mas nesse momento o trabalho dos padres e bispos diocesanos é um pouco mais centrado nas grandes cidades, né? Sim, deve ser um pouco mais difícil chegar na parte rural, até porque, Sim. querendo ou não, ainda a África tem bastante problemas, né, econômicos, sociais, né, como um todo. Sim, há uma grande dificuldade de evangelização em África por conta destes meios. Em África, como país, em Angola, por exemplo, como é um país laico, o governo não disponibiliza nada oficialmente para a igreja a favor da evangelização. Então, é a igreja pela igreja, em termos econômicos. Eu, por exemplo, cheguei a dar catequese numa zona... só para terem uma mínima noção, eu morava numa zona totalmente urbanizada. Mas a 10 quilômetros de minha casa já era uma situação bem precária. E muitos outros bairros vizinhos.
E os catequistas que saíam de lá do centro para dar catequese nessas zonas, muitas vezes tinham de caminhar, pegar uma motorizada. Assim, lá tem umas motorizadas com 3 rodas, que na parte de trás tem uma carroceria, como se fosse uma... Uhum. Uma carroça. Isso Sim. aí. Então, era subir naquele lado, procurar. Os padres, várias vezes, dependem da bondade dos fiéis, que têm uma viatura a mais, que tem fiéis, por exemplo, na minha paróquia, que o domingo todo é para apoiar o padre na missão. Uhum. Vai levar o padre a, sei lá, pelo menos 5 ou 4 comunidades, né? Um padre deve ter, por dia, 4 missas, né? Em diferentes postos. Nossa. E, infelizmente, muitos locais nem têm missas dominicais frequentes, né? Nem tem missas dominicais frequentes. Na comunidade onde eu dava catequese, eu fiquei a dar catequese por 1 ano. E no ano eu contei que a comunidade teve missa 3 vezes. Nossa. E 3 vezes, caramba. 3 vezes. E muita coisa sobre missa, quando você está a dar catequese, os meninos não conseguem perceber porque não veem, né? Tem aquela coisa de um tal catequista levar a comunhão próprio do Novus Ordo, né? A tal celebração da palavra. E a única coisa que eles sabem, quando vem o padre para rezar a missa, eles não sabem muita coisa. 3 vezes no ano. Tem essa dificuldade. Sim, sim. E você falou ainda também, né, acerca dessa questão da tradição, né? A gente pode falar assim, né, da minha igreja católica verdadeira, né, que é a tradição, né, a missa tridentina, o pré-Vaticano II, né, e essa igreja pós-conciliar, né, que acaba chegando nas pessoas, né, da África. E querendo ou não, como essas pessoas nunca tiveram contato antes com o cristianismo, né, pré-Vaticano II, né, elas vão ficar acabando sendo, vamos dizer assim, né, reféns, né, do modernismo, né, vão acabar sendo reféns dessa nova concepção de igreja que vão apresentar para eles. Sim, sim. E eu queria até perguntar também, agora como que está a sua situação aí na Itália, né? Agora na Europa, a tradição, bom, pelo menos principalmente na Itália, né? Tem a tradição é forte, assim, pelo menos que eu saiba nos centros rurais, né? Tem bastante capelas tanto da fraternidade quanto da resistência, né? Tem um sacerdote famoso aí da resistência que é o Dom Curo de Nitoglio, né? Você mesmo falou que ouviu falar que ele celebra uma missa próxima de você, né? E você está indo nas missas? Como é que tá a sua rotina, né? Na missa, na tradição aí na Itália? Aqui na Itália, eu estou nesse momento em Toscana, né? Na capital, Firenze. E até interessante que quando eu soube que ia vir para aqui, a primeira coisa que eu procurei foi justamente um posto da fraternidade. E até a data que eu procurei tinha. Mas quando cheguei, eu descobri que a capela da fraternidade fechou, porque dizem que tem muitos postos de missa que eu nunca encontrei, né? Encontrei só o do Cristo Rei, que é bem no centro da cidade. E a adesão ao Cristo Rei, segundo explicam, era maior que a adesão à fraternidade, tanto porque algumas pessoas gostam de estar em cima do muro, se podemos dizer, não é? Sentiam que ir à fraternidade é estar contra o Papa ou coisa parecida. Então, a adesão às missas na Capela da Fraternidade era muito fraca. Nesse momento, tem uma Capela da Fraternidade aqui próximo, que é a Luca. É a 1 hora de... Se pega um treino, não é? Tem a Luca. A Roma também, 1 hora e 45. Então, mas a capela daqui, aqui tem uma capela que ela é privada, a 15 minutos daqui. É uma capela privada, mas a pessoa responsável dessa capela, o irmão, ele sempre convida bispos da resistência. Ele convida bispos e sacerdotes da resistência. E ele disse que agora, em janeiro, ele teria Dom Williamson, só não confirmou a data, mas ele disse que vai me informar e espero ter essa graça. Sim, muito bom.
nesse momento ele reza aqui a Cristo Rei, né? Mas ele tem uma capela particular onde convoca os bispos da resistência. E ele procura também que o número de fiéis aderentes a essa capela seja maior para ver se fica um posto de missa frequente, quem sabe 2 vezes ao mês. Sim. É a famosa missão, né? Aqui no Brasil, principalmente os sacerdotes da resistência também, né? Que é o que eu tô mais ligado. Eles fazem missão, né? Então, por exemplo, no Sul não tem uma capela ali da resistência que um padre é responsável. Então, acaba fazendo uma missão, né? Muitas das vezes bancada mesmo pelos próprios fiéis, né? Então, mas olha, a Toscana, né? Você falou que tá na Toscana, né? A Toscana fica no norte da Itália, né? No centro. Tá. Mas assim, você mesmo falando acerca dessa questão do Cristo Rei, né? Sobre o pessoal cordista, né? Que quer ficar em cima do muro e tal. Tem vários relatos aí de padres e bispos da tradição que estão, né, no meio tradicional desde os anos 70, 80, que, né, quando começou a ver mesmo esse rompimento, né, da fraternidade de Roma, né? A Roma, como ela é esperta, né? Ela começou a abrir Ecclesia Dei, né? Os acordistas aí no mesmo quarteirão, até mesmo na mesma esquina, né? Que muitas capelas aí da fraternidade, justamente para acabar roubando esses fiéis, né? Bem maquiavélica essa posição de Roma. Mas Sim, e enfim. porque os acordistas, eles têm a possibilidade de receber uma igreja da diocese. Essa igreja que foi conferida ao Instituto Cristo Rei é uma igreja antiquíssima, belíssima, que a diocese cedeu. E a fraternidade deve se estabelecer do zero, procurar a sua capela. Uma capela muito menor, mais modesta. Muito menor, mais modesta, exatamente. Sim, sim. Mas no geral é assim mesmo, né? É como o Santo Atanásio disse, né? Sim, eles têm os templos. Eles têm os templos e voz da fé apostólica. Sim, e assim, mesmo até para pensar assim, os acordistas, eles são um mal menor, né? Vamos dizer assim, ainda mais. Eu gosto da sua postura, assim, por isso que eu até te chamei aqui, justamente por ser isso aí, né? Poxa, o acordismo tá aqui próximo, tá fácil. Não, mas eu vou na posição de Dom Lefebvre, eu vou na posição, vamos dizer, certa, na prática certa. Isso que eu admirei muito, assim, você, que eu achei interessante, porque, poxa, você tá lá na África, uma situação complicada, né? Nós brasileiros aqui, a gente tá numa situação ruim, mas ainda a gente tem muita facilidade quanto a tudo, na internet, no celular, carro, né? Enfim, eu não sei, e na África é outra realidade. Então, isso que eu achei muito interessante de você e até queria que, sim, parabenizar, porque é um exemplo de cristianismo que eu vejo, né, em você. E assim, como nós somos da Igreja Católica, né, é universal, somos irmãos em Cristo, né, e eu fico muito feliz de saber que, assim, o trabalho entre aspas, né, que eu faço ali na página, no Instagram, tem chegado até você, tem chegado aí a pessoas de outros países, né, já conversei com alguns outros amigos aí que é de Portugal, da Espanha também, que acompanha a gente. E a vossa página é muito didática, não é? E é sempre uma oportunidade de crescer, de formação, porque nós não tivemos uma oportunidade, e em Angola é muito mais difícil de aceder a certos conteúdos, digo, livros, artigos, essa grande dificuldade, e grande parte dos criadores de conteúdo na internet, propriamente lá no Instagram, são acordistas, são tradicionais, entre linhas, entre aspas. Sim, eu sei bem. Eu comentava com uma amiga lá desse nosso grupo de missa tridentina, e ela mandou um story vosso, e ela disse, eles são duros. Eu disse, a verdade é dura. Então, foi de grande ajuda, né? Muitos posts vossos, por exemplo, na questão do rosário, né? Na questão da irmã Faustina, foram grandes, posts muito elucidatórios, né? Então, desde já, parabenizar o vosso trabalho e Obrigado. dizer que contem com as nossas orações, não só as minhas, mas
grande parte do nosso grupo lá de Angola acompanha o vosso trabalho. Que legal, poxa. Depois talvez um ou outro se irá manifestar. É. Que E, legal, não sabia claro, disso. depois se tornam, passam uma grande confiança. Por isso é que eu escrevi, quando cheguei aqui na Itália, eu escrevi para vocês perguntando, né? Tem uma paróquia do Cristo Rei próxima a mim. O que é que vocês acham Sim, que eu eu deveria lembro. fazer? Porque eu confio na vossa piedade. Então, contem com as nossas orações sempre. Olha, Nisso, eu agradeço mesmo a estima. De verdade mesmo, eu fico feliz que a gente acaba ajudando o pessoal, né, nessa confusão pós-conciliar. É um grande alívio saber que a gente tem ajudado as pessoas, né, a conhecer a verdade, a saber da tradição da igreja, né, a largar o modernismo, a largar a missa nova. E, assim, muitos brasileiros, né, que têm a missa tridentina ali na mesma cidade, né, sei lá, é que fica 20 minutos de casa, né, não vão na missa tridentina, né, optam por ou em missa nova, até mesmo em missa de acordistas, né, você está aí, na Itália, né, bom, óbvio, pode ter ido para a Itália por outros motivos, eu imagino que até tenha sido, né, mas enfim, a primeira coisa que já fez foi procurar a missa tridentina próximo de você. Isso, isso é uma atitude louvável, O de verdade, interessante parabéns. na história é que eu aceitei a proposta dos meus pais de estudar aqui, porque eu não era uma ideia que me agradava, porque eu sabia que estaria distante deles. Tanto que quando o meu avô morreu, eu tive esse pensamento novamente: por que eu aceitei estar longe da minha família? Mas a primeira coisa que me fez considerar a proposta foi justamente saber que eu teria a missa tridentina. E Uhum. quando eu saí de Angola, eu falei com alguns dos irmãos lá do nosso grupo, eu disse a eles: olha, por favor, não parem a luta para que tenhamos missa tradicional, porque eu não imagino voltar aqui e eu não vou conseguir rezar o Novo Ordo nunca mais. Será muito estranho. Não será, porque eu não vou fazer Sim, mesmo. sim. Essa é a mentalidade, nem pisar em novos ordens. Mas enfim. Se você quer falar mais alguma coisa, quer contribuir para mais alguma coisa? Não, só agradecer a oportunidade de partilhar convosco um pouco daquilo que é a nossa história e agradecer mais uma vez pelo vosso trabalho e empenho em favor da tradição e pedir as vossas orações, não é? Por Claro, Angola claro. e por África em geral. Nós temos escrito constantemente a fraternidade e esperamos, né, porque um ou outro padre nos ajuda, certamente. Por exemplo, no Uhum. 1º de janeiro, houve um padre recém-ordenado que foi lá e vai voltar a rezar conosco, com eles no domingo. Mas Padre todos da eles, fraternidade. não, um padre diocesano. Mas Ah, todos sim. eles sabem que nós anseiamos a fraternidade. Um dos padres até outro dia brincou: nós somos só uns reza-missa, eles precisam da fraternidade. Então, sim, nós estamos sempre a escrever, sempre, sempre, sempre. E É. todos esses padres conhecem a nossa posição, né? Conhecem a nossa Uhum. posição. Então, contamos com as vossas orações em favor disto. E, claro, contem com Sim, as nossas. sim. Mas, enfim, tem que parabenizar mesmo, assim, o pessoal, né, os angolanos, sigam-se dizer, o pessoal da África mesmo, que é uma fortaleza admirável. Bom, Anísio, eu agradeço mais uma vez por você ter vindo aqui, de verdade mesmo, né? Agradeço por você ter aceitado o convite. E, bom, vamos manter contato, quem sabe até aparecer aqui de novo, tá? Então, é, com certeza pode contar também com as minhas orações, você, sua família, pessoal da Angola, né, pessoal da África como um todo. E é isso. Eu agradeço, fico feliz que a gente tenha ajudado você, agradeço pela estima, né, pelo carinho que você tem por nós. E é isso, né? Eu que agradeço. Salve Maria. Bom, vamos encerrar por aqui também, então, o vídeo, tá? Agradeço Assim. quem ficou até aqui. Pessoal, curte, comenta, compartilha aí. Essa história da Anice é muito interessante. Achei que seria muito bom ter trazido aqui, tá? Enfim, obrigado por quem ficou até aqui. Salve Maria, viva Cristo Rei. Salve Maria, viva Cristo Rei.